Olá, meus queridos, boa tarde. Sejam bem-vindos à nossa aula de arte de hoje. E a nossa aula de arte de hoje será uma revisão do capítulo 6, um capítulo que nós já encerramos, que tem como título Vivendo o Real e o Imaginário. Quando a gente fala em algo imaginário, a gente pensa em algo inexistente. Só que o imaginário para a arte não é algo inexistente, é algo fruto da imaginação humana, fruto da criatividade, tá? E nós vamos ver como que os artistas eles fazem essa união entre o que é real e o que é imaginário. Sei que nós já discutimos muito isso em sala, mas ainda é pertinente a gente falar um pouquinho mais. Nós iniciamos o capítulo falando sobre um espetáculo belíssimo, que vocês gostaram muito, por sinal nós fizemos uma enquete sobre esse espetáculo, Cão Sem Plumas, desenvolvido por Débora Coke, o cineasta. Débora Coke é uma grande coreógrafa brasileira, e aí Débora Coke resolveu unir 3 linguagens artísticas, tá? As linguagens artísticas que aparecem no espetáculo são poesia, dança e cinema, tá? A Débora Coke, ela se baseia no poema de João Cabral de Melo Neto, que é brasileiro, poema homônimo de João Cabral de Melo Neto, que narra a pobreza, e o percurso das pessoas de Pernambuco no Rio Capiberibe, então, do povo nordestino, portanto, nossos vizinhos, E aí, Débora Coke, ela desenvolve esse espetáculo, que tem uma sinopse bem interessante, tá? Que está no livro de vocês, por favor, abram aí na página 61. A sinopse é maravilhosa, Diz assim: o espetáculo é sobre coisas inconcebíveis, que não deveriam ser permitidas. É contra a ignorância humana, destruir a natureza, as crianças, o que é cheio de vida. Então, o espetáculo Cão Sem Plumas, ele é uma denúncia social da desigualdade social, ele também denuncia a pobreza, as pessoas excluídas, menos favorecidas, as pessoas que destroem a natureza, o que é cheio de vida. Então, para ela, isso são coisas inconcebíveis que não deveriam existir nem acontecer, tá? Nesse espetáculo Cão Sem Plumas, enquanto os bailarinos estão dançando no palco, atrás vai correndo um filme que foi produzido por ela, Débora Coke, e o cineasta Cláudio de Assis, que aparece no livro de vocês, O filme, ele participa do espetáculo como se os bailarinos estivessem transitando dentro do filme, estivessem participando. Vocês viram que interessante que Eles estão vestidos de cores que se camuflam durante o filme e a luz, ela vai sempre projetando naquela parte, como se eles estivessem se arrastando, como se eles estivessem tentando, lutando para conseguir realmente essa igualdade social que ainda não existe, infelizmente, tá? Cláudio de Assis também é brasileiro, nasceu em Caruaru, portanto, estamos falando só de pessoas, nossas vizinhas. Dirigiu vários filmes famosos, tá? Tem no livro de vocês. Ele foi premiado em alguns festivais, tá bom? Festivais de cinema. E Débora Coke, ela também foi premiada, tá? Vejam aí que em 2001 ela foi honrada com o prêmio Laurence Olivier na categoria de realização notável em dança, tá? Então, em 2001 ela recebeu esse prêmio máximo para ela, E fundou essa companhia de dança Débora Coke, tá? É um espetáculo belíssimo, onde nós temos lá as linguagens artísticas e o fruto da criatividade humana, tá? E aí nós discutimos como que o real e o imaginário participam da nossa vida, como que nós podemos comunicar isso através do nosso corpo. Nós falamos sobre o filme que vocês mais gostam, as ideias dos filmes que vocês já assistiram. E aí nós vamos para a página 64, onde nós temos uma pequena linha do tempo do cinema, tá? Então, o cinema, ele é uma linguagem artística que une o real com o imaginário, As histórias do cinema, elas, muitas vezes, a gente se identifica com as histórias do cinema, porque são histórias baseadas em histórias que aconteceram, O cinema produz filmes baseados na sociedade, só que de uma maneira imaginária, Claro que para ter toda aquela trama, todo aquele desenvolver, desenrolar, todo aquele enredo, eles precisam acrescentar elementos que não estavam na história, tá? Sem falar que nós temos os cinemas que são baseados em fatos reais. Inclusive, deixei para você assistir no filme O Discurso do Rei, baseado em fatos reais.
Não sei se vocês já assistiram, mas nós iremos fazer uma enquete também sobre o filme, né? Que contará com a participação de cada um de vocês, tá? Então, voltando para cá. O cinema, ele consegue despertar emoções em nós, porque a gente acaba se identificando com algum personagem, com alguma história, não é verdade? Existem filmes que marcam a nossa vida, existem filmes que nos fazem chorar, existem filmes que arrancam gargalhadas de nós, né? Eu sou uma pessoa eclética, gosto de praticamente todos os gêneros de filme, tá? Principalmente de animação, são os que eu mais gosto no momento, porque eu assisto com os meus filhos, creio que vocês também gostem bastante, tá? Então, quando que foi criado o cinema? O cinema surge lá na França, tá? Então, até grifei no livro de vocês, no segundo parágrafo, no século XIX, isso mesmo. Quando ele surge, ele consistia numa técnica chamada de fotogramas, né? O que eram os fotogramas? Eram imagens que ele desenhava personagens ou objetos, e essas imagens iam sendo passadas rapidamente para indicar o movimento, né? Isso está explicado aí no livro de vocês. Eram imagens sucessivas, né? Então, por exemplo, eu vou levantar o braço. Eu tenho que desenhar imagens sucessivas, desde quando eu comecei até quando eu terminei de fazer isso, tá? E aí ela criava o quê? Uma ilusão de que esses objetos, esses personagens estavam realmente se movimentando. Depois, os irmãos Lumière, eles pegaram essa técnica e aperfeiçoaram essa técnica, certo? E aí, no início, o cinema era em preto e branco, tá? Ele não tinha som, tinha apenas uma música de fundo para acompanhar as cenas. Isso também está no livro de vocês, no parágrafo 3, desculpem. Não possuía som nas cenas, certo? Então, para saber o que os personagens estavam dizendo, além das expressões que eles faziam, também apareciam os cartazes. Acho que você já deve ter visto, né? E um ano depois, e uma semana depois. Esses filmes mais antigos, eles têm esses cartazes que são indicativos para que as pessoas possam compreender o filme, já que elas não têm falas dos personagens e as cenas não têm som, tá? E aí nós temos esse tipo de cinema mudo, tá bom? E aí o famoso Charlie Chaplin, que se eternizou por ser personagem do cinema mudo, tá bom? Em 1927 é um marco histórico para o cinema, porque é aqui neles que eles vão criar, nesse ano, o primeiro filme falado. Olha que interessante. A sociedade é uma constante evolução artística, né? O que eu digo sempre para vocês. E aí o cinema sai do cinema mudo e em 1927 vem para o cinema falado, filme falado, aí já vai ter som, né? E hoje nós contamos com um grande aparato tecnológico, os efeitos especiais, as câmeras de vídeo, filmagem, os sons, certo? A computação gráfica, que está muito presente nos filmes, principalmente hollywoodianos, filmes de ação, que contam bastante com os efeitos especiais, tá? E ainda nós temos as animações, que precisam de fotogramas, tá? Mas hoje é muito mais simples, porque nós temos a computação gráfica, certo? Realizamos uma atividade na página 65, tá? Então, eu espero que vocês leiam a atividade de vocês, as respostas, porque eu coloquei essa página no cronograma também, tá bom? Pra gente realmente mostrar que compreendeu a atividade. Quem não fez a atividade ainda, por favor, faça, tá? Aí nós vamos falar sobre os festivais de cinema do nosso estado. Tem o Guarnicê, que é um festival de cinema muito conhecido. Inclusive, depois eu vou enviar um link para vocês, porque esse ano, 2020, por conta da pandemia, o Festival de Guarnicê, ele será online, será virtual, e nós vamos poder participar. Muito legal, né? Então, acontece em São Luís, nós vamos poder aqui da nossa casa participar desse festival, tá? Algumas funções dos produtores do filme. Eu disse para vocês em sala que um filme, geralmente ele tem 2 horas e um pouquinho de duração, mas que para a produção daquele filme podem ter sido usados até anos. Na verdade, nós falamos sobre isso, e existe uma grande equipe por trás daquele filme. Tem as pessoas que cuidam do som, que cuidam da imagem, que cuidam da montagem, que cuidam do cenário, cuidam do figurino, tá? Cuidam do roteiro, vão auxiliando os personagens nas suas cenas. E cada pessoa tem sua função dentro da equipe,
não foi escrito para vocês, é um trabalho realmente de equipe, um complementando o outro, né? Então hoje eu vou falar um pouquinho sobre a parte de edição e montagem. A parte de edição e montagem são o que eles vão fazer, eles vão, as cenas que foram gravadas, não foi gravado só em um dia, eles vão fazer a montagem, a união dessas cenas, cortar o que for preciso, tem lá que corta, quem vai cortar é o pessoal da edição e montagem, tá? Tem também o diretor de som, ele cuida de toda a parte sonora do filme, tá? Então ele vai cuidar da trilha sonora do filme, os sons que vão aparecer durante o filme, batido de porta, batido de palma, barulho de tiro, tudo isso é o diretor de som que vai cuidar, tá? A parte sonora. Depois nós vamos para a página 66, tá bom? Ainda é atividade, mas faz parte do nosso conteúdo. Nessa página nós vamos falar sobre gêneros de filme, tá? Vocês estudam gêneros textuais, não é? Que são a parte que eu reúno os textos que têm características semelhantes, não é? No gênero de filme é a mesma coisa. A gente categoriza os filmes por suas características. Exatamente, chamamos de gênero de filme. Por exemplo, filme de ação. O que é característico de todo filme de ação? O que ele vai ter? Geralmente eles têm crime, tem a presença de força física, tem um conflito, né? Tem uma briga no meio. E tem também o uso de efeitos especiais, né? Então, muitas vezes usa-se da violência desses filmes. É característica de todo filme de ação. Quando fala é filme de ação, você já imagina que vai ter todas essas características, tá? E aí nós tivemos uma atividade para vocês escreverem, pesquisarem, escreverem as características dos filmes, dos gêneros. Drama. O que é um filme dramático? Conta com drama. O que é um filme de romance? O que precisa ter no filme de romance? Geralmente tem um casal que tenta ficar junto, mas tem o mundo contra, né? Mais ou menos isso. E eles lutam pelo amor deles, para viver sem amor. Um exemplo desse filme que eu acho bem interessante, que eu gosto de assistir repetidas vezes, claro, é O Amor para Recordar. É um filme de romance, conta a história de dois jovens que eles, no começo, não querem ficar juntos, eles são opostos, mas depois eles começam a lutar para um ficar junto do outro, tá? Os filmes de comédia, o que é presença nos filmes de comédia? Quais são as características, tá? De ação, de aventura, o gênero documentário, nós falamos em sala. Os documentários, geralmente, eles reúnem estudos, constatações científicas e apresentam para nós. Eles trazem conhecimento também, tá? Musical, animação, são os gêneros que nós mais assistimos, tá? Por último, na página 67, nós falamos sobre o filme que vocês escolheram, a atividade. Vocês estabeleceram o nome do filme, o gênero, os personagens, o ambiente, o enredo e os fatos, tá? Então, vocês assistiram o filme O Discurso do Rei. Vocês já devem identificar dentro desse filme quem são os personagens, qual o gênero, qual o enredo, tá bom? Então, todo filme que nós assistimos, de cara a gente já identifica esses critérios aqui, tá bom? Falamos sobre o YouTube também, que é um advento tecnológico que vocês conhecem muito bem, tá? Que foi criado em 2005, né? E aí a gente pode assistir, produzir vídeos, postar, a gente pode enviar um vídeo para o colega, e aí nós podemos acompanhar a vida das pessoas no canal do YouTube, como nós fazemos aqui na escola, né? E uma função que nós temos hoje é estudar, né? Muitos alunos já estudam pelo YouTube fazendo revisões, e hoje nós temos o nosso próprio canal, tá bom? Então, meus queridos, se vocês tiverem ainda alguma dúvida sobre o conteúdo, é só me perguntar, tá bom? E quem não fez a atividade ainda, principalmente os que estão estudando em casa, por favor, façam e me enviem, tá bom? Beijos, até a nossa próxima aula.